Fala, galera. Tu não tira o sorriso desse rosto, né? É sorriso pra lá, é sorriso pra cá. É o tal do meu Deus, eu não acredito. Pode acreditar, galera. Marcelo é do Fluminense, não é por pouco tempo não, viu? No mínimo 2, com possibilidade de 3 anos do Marcelo. E olha, ele tá com vontade, viu? Nesse vídeo aqui, você vai ver bastidores dessa negociação, tá? Como é que foi a negociação, tempo de contrato, salário, não necessariamente o salário que ele vai ganhar, né? Não foi falado sobre o salário, vontade do jogador em jogar no Fluminense. O Marcelo tá louco para voltar a jogar no Fluminense. Pediu pro empresário dele para trazer ele de volta para casa. O empresário dele bateu no peito e falou: "Deixa comigo". E aqui ele tá. Novos reforços do Fluminense. Tá achando que para no Marcelo? Nananina não. Presidente Mário Bittencourt falou que tem mais reforços para chegar, para reforçar a nossa equipe na Libertadores, com direito a um novo zagueiro. Zagueiro que poderá ser titular, tá? Tudo isso aqui nesse vídeo. Então peço com muito carinho para você curtir, deixar o like, se inscrever aqui no canal e fazer imediatamente seu cadastro, galera, na Golden Bet Brasil. É a nova casa de apostas desse mundo das bets. Tenho certeza que muito em breve será a melhor casa de apostas do Brasil. Acredita no nosso trabalho e é parceira do canal Sentimento Tricolor, tá? Peço com muito carinho para você acessar aqui, ó, goldenbetbrasil.com, fazer o seu cadastro com o nosso cupom Sentimento Tricolor, que assim você terá 100% de bônus e vai concorrer a todos esses prêmios aqui, ó, barras de ouro, iPhone, dinheiro, camisas de clubes de futebol e muito mais. Então não deixe de fazer o seu cadastro na Golden Bet Brasil, não, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Vamos acompanhar, galera, como foram os bastidores dessa negociação que surpreendeu o Brasil. Ninguém esperava, nem eu e nem vocês. Vamos ver o presidente Mário Bittencourt e o Fred contando um pouquinho como é que foi. Mário e Fred, obrigado por atender o nosso chamado aqui para falar dessa contratação que tratamos como um golaço do Fluminense. Bem-vindos ao Seleção. Presidente, o que você conta da vinda do Marcelo, que era algo que ninguém aqui estava esperando? Pois é, que primeiramente boa tarde a você, ao Júnior, a Renata e ao Sérgio. Prazer poder estar participando com vocês. Enfim, ao lado aqui do Frederico Guedes. Frederico Guedes eu acho que fica bonito. A gente... Travou o sinal. A gente já... Opa, já retomamos. Presidente, retome, por favor. A gente vinha conversando já há algum tempo com o Marcelo, já desde o início do ano passado, eu vinha conversando com o staff dele para saber do desejo de retorno dele ao Brasil, especialmente para a casa dele, que é o Fluminense, né? As pessoas sempre falam que ele começou no Fluminense em Xerém, mas ele começou no Fluminense no futsal. Ele foi atleta de futsal do Fluminense, ainda muito criança, e depois evoluiu para Xerém, futebol profissional, até se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A gente vinha conversando, o staff dele vinha me mantendo informado de que ele ainda tinha vontade de fazer aquele ano na Europa. E agora, antes dele ir para o Olympiacos, a gente voltou a conversar. Eu cheguei a enviar uma proposta naquele momento, antes dele ir para o Olympiacos. E a gente, enfim, continuou conversando. E até que no início do ano eu recebi a informação de que ele tinha definido que queria voltar para o Brasil, de que queria voltar para sua casa, para o Fluminense, né, a gente se falando. E aí a gente construiu aqui de uma maneira muito sigilosa, que é a maneira que a gente trabalha, a gente só fala depois que realiza, né? Isso é uma filosofia nossa de gestão, de só falar depois que concretiza as contratações, até porque uma contratação desse nível, né, o retorno de um ídolo, de um grande jogador, de uma estrela do futebol mundial para o Fluminense, requer muito cuidado, né? A gente tomou muito cuidado, muitas pessoas foram importantes nesse momento. Eu conduzi a negociação, mas o Fernando Diniz foi muito importante, conversando com o Marcelo. O Fred, que está aqui ao meu lado, foi muito importante, conversando muito com o Marcelo. O Paulo Angione foi muito importante, conversando com o Marcelo. A gente fez algumas reuniões, né? A gente se falou várias vezes. A gente construiu algo muito, muito sólido, muito digno, e dentro da realidade do Fluminense, dentro da realidade do futebol brasileiro, e aproveitar aqui publicamente para agradecer todo o empenho do Marcelo
em querer voltar para o Fluminense. Ele se emocionou muito em todas as conversas, ele queria muito voltar para casa. Isso foi fundamental. O desejo dele de voltar ao Fluminense, voltar ao futebol brasileiro foi fundamental. O Fred, ou Frederico, você que decide como quer ser chamado na nova função, quando o São Paulo, por exemplo, trouxe o Daniel Alves, o São Paulo anunciou, vai jogar com a 10, vai jogar no meio campo. O Fluminense já tem essa ideia esportiva para o Marcelo, assim, que tipo de função o Marcelo vai desempenhar na equipe do Diniz, que vocês possam revelar aqui para a nossa audiência, Fred? Fala, Isaac, Júnior, Sérgio, Renatinha, um beijo para vocês aí. Cara, é Fred, Dom, Fredão, o que vocês quiserem, fica à vontade. Mas, assim, o Marcelo, a origem dele é lateral esquerda, a gente sabe da qualidade, da técnica refinada que ele tem, e a gente sabe que o Diniz utiliza o jogador ali, ele dá muita liberdade aí para as ideias dele que vão acontecendo ali, sempre de forma espontânea, mas o Marcelo, no início, ele veio de lateral esquerdo, mas tudo pode acontecer, né? Muito devido à sua qualidade técnica. E o que mais me surpreendeu do Marcelo, desde o início da primeira conversa que eu tive com ele, foi o desejo dele de voltar para o Fluminense e ganhar títulos, que bate com o nosso objetivo, né, esse ano. Ele sabe, a gente conversou sobre essa bomba midiática das primeiras semanas e que depois se tornaria em necessidade de retorno técnico, retorno esportivo, de resultado em campo mesmo. Ele está vindo aqui para jogar, ser campeão, sabe que aqui é a casa dele, ele está feliz, ele falou para mim da família, está todo mundo muito empolgado com esse projeto, né, para casa. Então nos deu uma paz muito grande. E a gente está muito feliz aí de poder repatriar um cara que saiu daqui, né, conquistou o mundo inteiro, um dos laterais mais vitoriosos aí do futebol mundial, e tenho certeza que vai coroar também essa passagem dele, esse retorno dele aqui com títulos para a gente. Fazer uma rodada de perguntas aqui dos nossos debatedores. Renata, por favor. Boa tarde para o Fred, para o Mário, prazer falar com vocês. Parabéns aí pela contratação, com certeza é um ponto muito positivo a vinda do Marcelo, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro, né? E aí, surpreendeu essa contratação, acho que ninguém estava esperando, né? O Fluminense que já tinha trazido o Jorge também para a posição, infelizmente agora está lesionado. Eu queria saber se tem mais alguma coisa aí por vir, mais alguma surpresa, alguma contratação em mente aí, talvez para uma outra posição também, como é que o Fluminense está projetando essa temporada de 2023. Ô, Renata, a gente está avaliando sempre com muito cuidado, né? O Fernando Diniz, é muito importante dizer uma coisa para vocês todos aí, porque a gente, enfim, às vezes saem alguns jogadores, né, vendidos, né, ou emprestados, e chegam outros. 100% das decisões aqui, elas são em colegiado, né? Hoje, a crescida da participação do Fred, né? As decisões aqui sempre foram em colegiado, presidência, diretoria executiva, que é o Paulo Gione, treinador e comissão técnica. Quando a gente fala comissão técnica, tem um scout, tem um preparador, enfim, todo mundo aqui opina, tanto nas chegadas quanto nas saídas dos jogadores. Isso é fundamental. E a palavra final com relação ao campo, né, é sempre a do treinador, né? Então todas as chegadas têm a essência, a anuência do treinador, e todas as saídas também. A gente não faz absolutamente nada sem falar em colegiado aqui. A gente costuma dizer aqui que, essa é uma frase do Paulo Gione, não existe vencedor nem vencido nas nossas decisões. Sempre que as decisões saem, pode ter certeza que todos nós, ao final, entendemos que ela é uma decisão importante a ser tomada, seja de chegada ou de saída de um atleta. O Fernando gosta de trabalhar com um elenco curto, que a maioria dos treinadores, é uma filosofia de trabalho dele, trabalha em média com 28 jogadores, 3 goleiros e 25 de linha, às vezes podendo chegar a 30. Hoje o nosso elenco está, enfim, a gente tem uma base muito forte, né? Assim, imagine você que hoje nós temos treinando aqui, hoje treinou agora de manhã no elenco profissional,
treinaram Martinelli, André, Arthur, enfim, vários jogadores que oriundos de Xerém, né? Então, assim, a gente tem muita reposição em casa, né? Alguns jogadores que o Fernando já vem observando de casa, mas a gente está sempre aberto a boas oportunidades. A gente acredita que aí até o início da Libertadores a gente ainda possa ter, quem sabe, 1 ou 2 chegadas de jogadores, e a gente está avaliando aqui a possibilidade. A gente fez uma reunião agora de manhã, inclusive, sobre a possibilidade de talvez a gente tenha que trazer um zagueiro, porque a gente perdeu o Manuel por uma lesão também. Ele fez a cirurgia recente, vai ficar 60 dias fora, vai estar apto, mas, enfim, vai estar voltando de uma cirurgia, então também a gente está avaliando a possibilidade de talvez trazer algum zagueiro. Mas, a princípio, o elenco vai variar sempre ali entre 20 e 30 jogadores. A gente teve 2 saídas essa semana, do Iago e do Calegari, né? Está chegando o Marcelo. Então, assim, é possível que aí até o dia 5 de abril a gente traga pelo menos os 2 jogadores para compor o elenco e a gente entrar forte nessa Copa Libertadores. Tanto quer vencer. Serginho? Pois é. Fala, Fred. O PVC tá ligando no telefone do presidente aqui, ó. Não tô sapeando não, mas ele tá dando ligado aqui, tá querendo alguma informação. Não tá com a TV da firma ligada aí, viu? Fala pra ele esperar acabar depois do seleção você apura, PVC. Estamos apurando ao vivo, né? Cuida da tua vida, PVC. Cuida da sua vida, quando acabar o programa você faz essa apuração que a gente aqui tá apurando ao vivo, PVC. Bom, em primeiro lugar, eu queria só lamentar que a gente fez uma pergunta concreta. Se fosse o Fred normal, ele responde, e já falou com o Diniz. Ele diria, não, a gente está pensando nele como meia, não, a gente está pensando como lateral. Mas aí quem respondeu foi o Frederico, enrolão, né? Então ele já virou dirigente, já está tentando nos enrolar, Fred. Isso não vai ficar barato. Mas eu queria perguntar para o Mário o seguinte. Imagino que o Marcelo não deva ter saído barato, né? E tem investidor por trás, tem meta, o que o marketing vai ter que entregar e se tem risco financeiro, né, nessa operação, Marcelo, que deve ter sido complicado. Ô Mário, antes de você responder, um abraço para você e para o Fred, porque eu vou engatilhar já uma aqui, é o seguinte, é muito difícil você manter uma negociação desse nível, né, tão sigilosa como aconteceu, foi o que mais me surpreendeu, né? Como é que vocês construíram tudo isso? Você já explicou um pouquinho, mas você construir isso sigilosamente é muito difícil, né? E vocês conseguiram uma coisa que é uma proeza no futebol brasileiro, de fazer uma contratação dessa sem que ninguém soubesse de nada, apenas anunciando. Bom, vamos lá, vou começar a responder. Primeiro, um abraço aí ao Júnior, que é um amigo aí que eu fiz no futebol, e além de tudo é um grande mangueirense, como eu sou também. Saudações. Saudações. Enfim, vou responder a primeira pergunta do Sérgio. Sérgio, a vinda do Marcelo, ela não teve custo nenhum, a gente não fez nenhum investimento para comprar, fazer aquisição de direitos, né? Ele vem de forma gratuita e vem só pelos valores de salário. Eu não posso falar sobre valores, o que eu posso te dar um norte é que está dentro da realidade do futebol brasileiro, dentro da realidade do Fluminense especificamente e dentro da realidade do nosso salário do elenco. Tá? Isso é que eu posso te dizer, que ele vai ter uma remuneração compatível com os jogadores mais bem pagos aqui do nosso time. Tá? Então, assim, não é nada que vá atrapalhar o nosso fluxo aqui, o nosso dia a dia. O contrato dele tem uma composição, sim, e a sua pergunta foi muito, muito, muito inteligente, de ter uma composição, sim, também de marketing, como tinha o contrato do Fred, como tem o contrato de outros jogadores aqui, com lançamento de linha de produtos, tá? Com lançamento de royalties por causa dessa venda, mas aí vai ficar vinculado a essa venda, os recebimentos dos royalties são vinculados à quantidade de produtos que vende. Então vai ter uma linha de produtos do Marcelo, como tinha uma linha de produtos do Fred, como já temos o boneco do Cano, como estamos desenvolvendo outras linhas de produto para outros jogadores. Ele é um contrato, sendo muito honesto com você, um contrato básico, salário mais imagem, tem um contrato CLT, um contrato de imagem, né, e bonificação de royalties, enfim,
por lançamento de linha de produtos e, obviamente, como os jogadores têm também, enfim, premiação por conquistas, etc. Mas é algo totalmente dentro da realidade do Fluminense, que é o que a gente deve aplaudir, inclusive. O Marcelo volta pelo amor ao clube, volta pelo projeto. Eu posso garantir a vocês que ele não voltou em momento nenhum pensando em questão financeira, porque vocês sabem o tamanho do jogador que ele é e certamente ele conseguiria contratos ainda na Europa ou em outros mercados bem maiores do que aqueles que a gente ofereceu a ele. A negociação, Júnior, ela foi uma negociação sigilosa, foi uma negociação muito bonita, muito emocionante, muito leal, e por isso a gente conseguiu manter em sigilo, porque ela foi o tempo inteiro o Marcelo entendendo que a volta dele para o Fluminense seria algo grandioso, e quanto mais simples a gente fizesse, mais grandioso seria, né? A grandiosidade, na minha opinião, ela está na simplicidade das coisas, a simplicidade com que o Marcelo tratou essa relação, né? É uma relação que nasce de coração pelo retorno dele, como o Fred voltou para casa em 2020, foi da mesma forma que a gente construiu, também conseguimos manter em segredo, outras contratações que a gente já fez aqui também. Então essa é uma filosofia da gente trabalhar, concretizar, realizar, botar no papel, assinar tudo, construir as artes, enfim, que a gente fez ontem com a nossa grande equipe aqui que a gente tem de marketing, comunicação e social. A gente fez todo um desenho em conjunto com a equipe do Marcelo, também excelente equipe, né? Uma grande equipe que trabalha com ele há muitos anos. Enfim, foi tudo muito bacana e a gente conseguiu aí fazer essa boa surpresa para vocês, para a torcida do Fluminense em especial, mas eu acho que para todos que amam futebol. Quando um jogador desse quilate volta para o futebol brasileiro, você, Júnior, que foi um grande da posição, né? Um grandiosíssimo jogador da posição no Marcelo, você sabe do que eu estou falando. Quando um jogador desse nível volta para o nosso país, eu acho que todos os torcedores, mesmo aqueles que não são tricolores, vão ficar felizes com o retorno dessa grande figura do futebol.